Então, beleza, nesse vídeo eu quero conversar com você sobre storytelling, a arte de contar histórias para vender todos os dias. Eu quero mostrar para você quais são os três tipos de histórias que vale a pena você contar na hora de apresentar a sua oferta, na hora de apresentar o seu produto ou serviço, e como que você pode, a partir de agora, dar esse primeiro passo para criar uma VSL, ou seja, um vídeo de apresentação de vendas, uma Video Sales Letter, utilizando essas técnicas. Eu posso dizer que adicionar o elemento da história é o que pode muitas vezes dobrar ou triplicar a sua taxa de conversão. Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar em detalhes como que isso funciona. Começando do começo, como uma boa história. Era uma vez, né? A primeira coisa que é legal compartilhar com vocês, eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha na época, mas eu estava ali talvez no primeiro semestre da minha faculdade de publicidade e propaganda, então provavelmente 20 anos. Eu fui assistir uma palestra e era sobre storytelling. E na época eu estava muito envolvido com publicidade, com marketing, eu queria ali uma criação, eu já estava começando ali a trabalhar com SEO, entendendo ali os cenários, aquela coisa toda. E eu lembro que eu fui assistir essa palestra sobre storytelling. E quem estava apresentando era um amigo de infância, que estava se especializando nas técnicas de storytelling. E ele me reconheceu assim que eu cheguei na palestra. Nael, né? Meus amigos de infância me chamam de Nael, né? De Nathan, Nael, me chamavam de Nael. Nael, que legal, cara, você aqui, bababá. Seja bem-vindo à minha palestra. Eu falei, nossa, legal. E aí na palestra, ele me citando ali na palestra, né? Ah, o meu amigo aqui de infância, Nael e tal, tal, tal. E eu não podia sair daquela palestra, lógico, né? Mas eu não estava curtindo em nada o conteúdo. Eu estava achando aquilo entediante, porque eu pensava assim, para que raios eu quero aprender sobre storytelling, contar histórias? Eu quero aprender a vender, eu quero aprender a persuasão, eu quero botão mágico. Então na minha cabeça ali foi uma grande... Eu estava perdendo meu tempo ali. Mas eu fiquei em respeito ao meu amigo, eu não queria sair. Alguns anos depois, muitos anos depois, estou eu aqui nos Estados Unidos, aprendendo sobre marketing digital e etc, etc. E aí uma palestra que eu fui assistir em um evento, o cara foi falar sobre o storytelling. Eu vendo aquele conteúdo e conectando com o que ele falou há muitos anos atrás, eu falei, caramba, meu, Gabriel é o nome dele. Se eu tivesse escutado mais o Gabriel naquela época, eu poderia ter avançado a minha copy muito, 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 muito. Então, se você está assistindo esse vídeo agora e acha que storytelling não é o mais poderoso, eu repensaria duas vezes. Porque, cara, isso aqui pode mudar o jogo para você. Primeira coisa que você precisa entender, quando você vai fazer uma carta de vendas, o teu objetivo é vender. A história, qual o grande papel da história dentro de uma apresentação de vendas? É distrair a mente do público. É levar ele para situações que essas situações elas possam servir como uma distração, para que a mente esteja mais aberta, a mente esteja mais receptiva para receber uma mensagem. Mas o mais importante, o que uma verdadeira história faz com você? Comigo? Ela nos coloca como personagens principais. Quando eu conto uma história para você, você inevitavelmente assume o protagonismo daquela história, porque você começa a visualizar, a enxergar aquela história. Todas as vezes que você adiciona uma história dentro da sua apresentação de vendas, você faz com que o seu público ele assuma a posição. E aqui na página 62 do meu livro Storytelling para Copywriters, eu mostro o seguinte: existem três pilares para você contar uma história: alívio, superação e esperança. Alívio, superação e esperança. Então, quando você quer vender, a tua história ela precisa gerar alívio, ela precisa gerar essa ideia de transformação e também essa esperança. Eu vou explicar esses três elementos para vocês. Quando você vai contar uma história, a história ela faz parte da sua carta de vendas. Ela não é a sua carta de vendas. Eu vou repetir. A história faz parte da sua carta de vendas. Ela não é a sua carta de vendas. Algumas pessoas acham que storytelling é: oi, nesse vídeo eu vou contar para vocês como eu consegui sair do zero e XYZ. Nem sempre foi assim, eu vim de uma infância, blá, 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 blá. Não. Toda carta de vendas, toda VSL de vendas, toda apresentação oficial de vendas, ela sempre vai começar com a oportunidade. É você estabelecer qual é a oportunidade para o público. O que eu vou te mostrar nesse vídeo pode te ajudar a 1, 2, 3, 4. E se fosse possível você descobrir 1, 2, 3, 4? Como evitar o maior erro que você está cometendo na hora de tentar 1, 2, 3, 4?
É realmente possível? Então você sempre vai fazer essa abertura de uma promessa. A melhor hora, então se você for olhar uma estrutura de uma VSL normal, eu começo com uma promessa, eu faço uma antecipação para essa promessa, né, mais expectativa, eu revelo um problema, eu mostro a solução, eu dou provas de que aquela solução funciona, eu introduzo o produto, apresento os benefícios, mostro a garantia, quebro objeções e faço uma chamada de ação. Essa é uma estrutura padrão de uma VSL. Quando eu vou transformar isso, adicionar o elemento do storytelling, uma storytelling ele pode aparecer na abertura da sua copy, da sua apresentação de vendas, o storytelling pode aparecer na apresentação do problema, o storytelling pode aparecer na apresentação da solução, ele pode aparecer em todos os elementos. Então você pode ter uma história para cada um. Ou você pode ter uma história um pouco maior que faz meio que uma visão geral. Eu vou trazer esses exemplos para vocês. Mas lembra que eu falei agora, ou é alívio, ou é transformação, ou você traz esse elemento aqui, ó, esperança, expectativa de algo futuro. Agora, qual que é a diferença para a esperança? A esperança aqui é uma pessoa que tinha desistido, ela volta a acreditar. Então é uma conversão, fica com isso em mente, tá? Vamos falar dos três agora. Geralmente, você usa a técnica do alívio no storytelling para abertura do seu problema que você vai apresentar ali para o público. Então, se eu estou fazendo uma carta de vendas, eu fiz uma carta de vendas que fez muito sucesso, que é um produto que eu tenho chamado Escola de Mentores. Como que você cria e vende mentorias mesmo que você não seja conhecido? E eu começo essa carta de vendas falando sobre a fila de 10 milhões de dólares. Eu conto que há alguns anos atrás, eu vim participar de um evento aqui nos Estados Unidos, eu ainda não morava nos Estados Unidos, e quando eu sento para assistir aquele evento, com 30 minutos de apresentação, o apresentador, ele desliga os slides e ele fala, gente, quem quer fazer perguntas? E eu estava ali, eu já tinha estudado o conteúdo, eu queria aprender mais, eu estava ali para aprender, não para fazer perguntas. Eu não queria fazer perguntas, eu queria aprender. E aí forma uma fila que vai de ponta a ponta. E as pessoas chegavam e falavam, ô Ryan, o que você acha da ideia de A, B? Não, cara, faz desse jeito. Ah, obrigado. E as pessoas gravando a resposta. E eu ali vendo aquilo, vendo aquilo. E aí chegou um empresário e falou assim, a minha empresa fatura 10 milhões de dólares por ano. E a gente está tomando decisão agora de XYZ. O que você faria? Cara, faz isso, vai para essa linha. E eu via que as pessoas voltavam para suas mesas totalmente felizes. Eu via que algumas dessas pessoas iam lá para fora conversar. Elas estavam absolutamente satisfeitas, porque elas fizeram uma pergunta e receberam uma resposta. E eu ficava assim, caraca, meu, eu nunca vi isso. Nos eventos lá no Brasil, a gente entrega conteúdo, aula. Mal tem tempo para perguntas. Esses caras pagaram 2 mil dólares para fazer perguntas. Será? Será que isso dá certo no Brasil? E aí eu conto que aquilo ficou na minha mente, eu falei, cara, eu vou testar. Cheguei no Brasil, eu fui dar uma aula eu não chamava de mentoria na época, chamava de formação, né? Programa de formação, porque mentoria, né? Naquela época. E eu falei assim, gente, eu vou abrir agora para vocês perguntarem, não sobre o conteúdo, mas sobre coisas que vocês precisam de ajuda. Dentro dessa área que eu estou ensinando para vocês, que vocês queiram perguntar. Gente, foi uma das melhores aulas que eu já fiz até então. As pessoas, Natanael, cara, eu queria muito. O que você acha de fazer isso ou aquilo? E as pessoas foram ficando felizes. E as pessoas falavam, poxa, não tem um programa que eu possa ter mais momentos assim com você? Falei, tem, eu tô lançando uma mentoria. Eu comecei a vender mentorias. Então eu precisei ver para crer que era possível. Então eu tô contando essa história para você, mas ao mesmo tempo tô explicando que eu usei essa história na minha carta de vendas. Vai dar umas misturadas aqui, não se preocupa. Então ali eu quis trazer um alívio, porque eu falei, gente, existe uma maneira para você vender o seu conhecimento e vender o seu serviço que não seja simplesmente cursos e mais cursos, aulas e mais aulas. Existem pessoas que vão pagar para literalmente conversar com vocês. Então, se você é uma pessoa que adora conversar, que adora interagir, que não gosta daquela coisa 100% amarrada, existe um modelo de negócio perfeito para você. E talvez você esteja dizendo, Natan, mas eu não sou conhecido, não sou celebridade. Quem vai pagar para vender uma mentoria comigo? Deixa eu te contar uma história de um aluno. Que ele começou do zero, com praticamente nenhum seguidor. E ele conseguiu vender a primeira mentoria dele. Para você entender que você também pode vender a mentoria. E eu entro com uma outra história. Então eu usei a história para mostrar que eu tive uma revelação, eu tive uma descoberta, vendo aquele evento, vendo aquela oportunidade. Então isso traz alívio na hora que eu estou contando uma história. 2, transformação. A transformação ela não precisa ser sua, obrigatoriamente. Ela pode ser de um aluno, pode ser de um cliente, pode ser um exemplo, pode ser de outra pessoa. Agora fugiu da minha mente o nome do... Deixa eu pesquisar aqui para mostrar para vocês.
Como que é o nome desse autor, gente? É o Stephen King. Pronto. Stephen King. Esse cara, que é muito conhecido hoje, tem vários e vários livros best-seller, um montão de coisas criadas, né? Esse cara, quando ele lançou os primeiros livros dele, nenhuma editora queria. Nenhuma editora queria. Não, isso aqui não tem nada a ver e tal, tal, tal. Teve um dia que ele ficou tão chateado, que a esposa dele conta essa história, que ele pegou o manuscrito dele, um bloco de conteúdo, foi no lixo e jogou o livro no lixo. Ninguém quer isso aqui, eu também não quero mais essa porcaria. A esposa dele foi lá, esperou ele dormir, tacou a mão no lixo, tirou o lixo, limpou assim e tal, e mandou para mais algumas editoras. Uma delas aceitou. E aí o resto é história. Bum! Arrebentou de vender. O que eu quero dizer para você? Que talvez nesse momento você se sinta um pouco como o Stephen King se sentia. Que o teu conteúdo, ele literalmente não vale nada, porque ninguém tá comprando, ninguém tá consumindo. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas certas ainda não chegaram. Eu vou te mostrar nesse vídeo como é que você pode atrair um público que realmente valorize o seu produto ou o seu serviço. Pronto, eu usei uma história para mostrar uma transformação de outra pessoa e para fazer esse ponto de conexão para mostrar que você também pode. Isso é um exemplo de storytelling para transformação. E o terceiro? Então, falei do alívio, transformação e esse que eu pedi para destacar, a esperança. Eu estou fazendo isso aqui como se desse para ver alguma coisa, né? Mas, enfim. Esperança é quando a pessoa ela já desistiu de algo e você traz para ela uma nova esperança. Uma expectativa de que aquilo finalmente pode acontecer, pode se revelar, pode dar certo. Quando você vai contar uma história, quando você vai utilizar técnicas de storytelling, você pode ir lá para o passado, você pode contar um presente recente, ou você pode contar um fato de agora. Então, por exemplo, eu acabei de terminar uma reunião com alguns mentorados que eu ensino a minha melhor especialização de todas, que é para quem realmente quer avançar, quer dar próximos passos como especialista em vendas online. E tem um aluno que ele me fez uma pergunta. Eu estou inventando aqui, tá? Estou contextualizando com algo direto. E ele me fez uma pergunta, eu vou repetir essa pergunta aqui nesse vídeo para vocês. Porque essa pergunta pode mudar o jogo para vocês também. Ele me perguntou assim, Natanael, eu já tentei todos os posicionamentos possíveis que você possa imaginar. Como é que eu encontro o meu posicionamento ideal para que eu possa me destacar no mercado? E eu vou mostrar nesse vídeo que eu respondi para ele. Você vai aprender também. Pronto, eu usei de um fato recente para trazer essa informação. Eu criei agora, ele não fez essa pergunta. Eu estou criando para dar esse exemplo para vocês. Então, às vezes, você vai colocar uma história que aconteceu recentemente. Essa semana aconteceu isso, ontem aconteceu isso. Gente, eu tô gravando esse vídeo aqui, acabou de acontecer. Aconteceu isso, 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 isso. Isso também é storytelling. É você colocar um fato, é você trazer uma narrativa, fazer com que a pessoa possa experimentar, assumir o protagonismo. Então, o storytelling ele serve, primeiro, como um atalho mental, porque o cérebro ele começa a imaginar a história, e quanto mais elementos essa história tiver de alívio, de transformação, de esperança, maior a expectativa. O storytelling ele serve para fazer com que a pessoa se torne mais receptiva para receber aquela mensagem. O storytelling coloca a pessoa no protagonismo. O storytelling ele ajuda a pessoa a conceber aquela ideia. Ele traz um alívio mental para a pessoa, porque a história ela é fácil de ser ouvida e ela abre o caminho para que você possa fazer a venda. Por isso que existe o storytelling para segmentação, storytelling para o engajamento e storytelling para a oferta. E eu quero falar desses três últimos, a gente fica por aqui. Storytelling para segmentação. Inclusive, você pode procurar esse livro aqui na Amazon, mas a gente também tem esse formato PDF. Eu nem sei quanto que tá lá na Amazon também. Mas depois a gente fala sobre isso. Eu tenho algumas coisas aqui para vender para vocês antes. Mas voltando. Voltando para segmentação, engajamento e oferta. Segmentação é separação, é filtro. Então, se eu chegar para você e falar assim, galera, estamos chegando no final do ano. Tem 3 grupos. O primeiro grupo que vai fechar o ano com chave de ouro, o segundo grupo que vai fechar mais ou menos e o terceiro que vai chegar em declínio. Deixa eu falar um negócio aqui importante para vocês. No final de 2023, eu decidi fazer uma meta para alguns alunos. E a meta era, eu quero que vocês batam 1 milhão em 12 meses.
desses alunos que participaram desse desafio, eu vou arredondar para cima, tá? 8%, mas eu vou colocar 10%. 10% conseguiu. Alguns conseguiram em 6 meses, outros conseguiram em 10 meses e tem alguns que vão conseguir agora, se mantém a mesma média, vão fechar um ano com 1 milhão. Eu quero contar para vocês quais foram os erros e os acertos que eles cometeram, para ver se você se identifica, porque esse ano provavelmente para alguns de vocês não vai dar mais. Mas que tal 2025 colocar a meta de 1 milhão? O que vocês acham da ideia? Então vamos lá. Pronto, eu contei uma história. Aconteceu há um ano, eu fiz isso, eu vou mostrar para vocês. Então, nesse caso, a história é o conteúdo. Eu vou contar para vocês o que eles fizeram. Então, eu vou passar um tempo contando essa história, em detalhes. Esse é um exemplo de segmentação. O engajamento é quando a história é um ponto de conexão com o próximo tópico. Então, por exemplo, se eu falar para vocês assim, gente, eu não sei se você já teve a oportunidade de escrever um livro ou livros, como eu tive. Mas o primeiro livro que eu escrevi foi muito engraçado, porque eu fiquei com muita raiva. Eu não conseguia preencher aquela página em branco. Eu escrevia, apagava, não gostava de nada. Assim, foi uma semana que, assim, eu não tive bloqueio criativo, eu tive bloqueio de raciocínio, eu não conseguia nem pensar. Eu ficava indignado, irado. Mas aí, eu decidi fazer um negócio muito importante, que foi, cara, ao invés de ficar tentando escrever, eu vou tentar falar, como se eu fosse montar uma palestra. Eu preciso organizar os meus pensamentos estão desorganizados. E aí foi o que eu fiz, eu comecei a montar slides, eu comecei a gravar áudios, eu comecei a conversar com outras pessoas sobre o que eu queria ensinar no meu livro, era como se a minha mente estivesse se organizando. E aí eu finalmente volto para a escrita e aí flui. Então eu vou mostrar para vocês agora qual que é o processo que eu utilizei para escrever o meu livro, que pode ajudar a organizar os seus pensamentos e a criar apresentações de vendas altamente poderosas para sua empresa. Tá preparado? Vamos! Pronto, então isso é uma história de conexão. Eu contei uma história, fiz o resumo, a moral da história e agora eu vou para o próximo tópico. É uma antecipação de engajamento. E na parte da oferta, as histórias de oferta, elas podem ser podem ser histórias que ajudam a pessoa a tomar uma decisão ou ajudam a mostrar o quanto aquilo que é importante. Então, por exemplo, quando eu vendo, a minha mentoria Black, a mentoria Jornada Black, eu falo, olha, eu fiz uma palestra na Eduz em 2021. E ali estavam reunidos cerca de 300 empresários. Eu perguntei lá pro Regis, cara, quem é que tá aqui? Ele falou, todo mundo que bateu Black na Eduz. Eu falei, mas todo mundo? Ele falou, cara, 95%. Eu falei, vocês conseguiram reunir 95% das pessoas que bateram 1 milhão na Eduz? Mas é só esse ano, né? Não, toda a história. Só isso? É, cara, só isso. A gente precisa trabalhar mais para que mais pessoas batam essa marca. E eu fiquei indignado com aquilo. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Pouquíssimas pessoas conseguiram bater 1 milhão. E mais, ali demoraram uma média de 3 anos para bater 1 milhão. Não, 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 tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a entender o porquê que as pessoas demoram tanto para bater a marca de 1 milhão no ano. E quando eu identifiquei os principais erros, eu decidi criar um programa para falar o seguinte: não erre nisso aqui que você vai alavancar os seus resultados. Não se limita nisso aqui que você vai alavancar os seus resultados. E foi aí que surgiu a jornada Black. Aí eu conto uma história, para essa história preparar para minha oferta. Acabei de fazer isso com você de novo. Outra história de tomar decisão. Eu falo, olha, eu sei que alguns de vocês nesse momento agora estão olhando para o checkout pensando, será que eu compro, será que eu não compro? Eu vivi a mesma coisa. A primeira vez que eu fui comprar um evento para vir para os Estados Unidos, eu fiquei quase que 48 horas com a tela aberta olhando, compro ou não compro, compro ou não compro, compro ou não compro. E aí eu conversava com a minha esposa e eu orava, eu fazia prós e contras, eu não conseguia tomar decisão. Mas aí chegou um momento que eu decidi, cara, vou comprar. E gente, mudou tudo a partir dali. Porque eu vou para esse evento, quando eu chego lá eu bato uma foto, quando eu volto pro Brasil me chamam para fazer palestra. E aí os caras, com vocês agora o Nathanael que acabou de voltar dos Estados Unidos, ele quebrou o código dos americanos, não sei o quê. Aquilo me deu uma moral tão grande que a partir daquelas palestras eu comecei a fechar mais contratos. E aí eu volto para os Estados Unidos, eu entro em um grupo de mastermind, começo a vir 4 vezes por ano, depois abro minha empresa aqui, me mudo para os Estados Unidos. Por conta de uma decisão que eu tomei naquele momento. E talvez você esteja agora vivendo esse mesmo momento, nessa decisão que você precisa tomar agora, de compro ou não compro, avanço ou não avanço. Bom, eu não posso garantir que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo, mas eu posso garantir que esse conteúdo, ele é transformador. Que essa imersão vai te mostrar próximos passos, que provavelmente vai ser um grande ponto de virada na sua carreira. Então clica no botão abaixo e garante a tua vaga agora na minha imersão 3K dia com inteligência artificial.
Então, mostrei para vocês alívio, transformação e esperança. Mostrei para vocês os propósitos que o storytelling tem na hora da venda. E mostrei para você que o storytelling tem segmentação, engajamento e oferta. Agora, você pode estudar storytelling. Você pode dar esses próximos passos e avançar nessa jornada. E como eu falei, tem a minha imersão 3K dia com inteligência artificial. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Só que eu vou falar um negócio para você. Eu tenho uma especialização em storytelling, um conteúdo extremamente avançado. São 3 certificações juntas que dão uma formação mais completa. E também a minha formação Copywriters com inteligência artificial. Se você garantir a sua vaga na minha imersão, o valor da imersão, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo agora, o lote pode aumentar nos próximos dias. Então ele vai aumentando progressivamente. Mas nesse momento que está agora, está com o valor de primeiro lote. Se você garantir a sua vaga agora com o valor de primeiro lote, e na hora que você comprar, antes de comprar, tem um botão assim, ó, conversar com a equipe. Você fala, eu vim do vídeo no YouTube. E eu vou pedir para a equipe liberar 3 bônus para você. Que é a formação de copywriters com IA, storytelling e a certificação Histórias que Vendem. Para você dar um gás nesse assunto. Então esse é um bônus que eu vou liberar para você que dê esse próximo passo agora e avançar nessa imersão. Fechou? Então é isso. Grande abraço para você. Fique com Deus e até a próxima. Fui.